Deixe nada, nem ninguém se intrometer entre você e a promessa que Deus te fez. Vou repetir, não deixe nada, nem ninguém se meter entre você e aquilo que Deus falou ao seu coração. Toda promessa passa pelo teste do tempo, então aguenta o tranco. O que importa é se você continuar crendo, a promessa vai se materializar. Pega, põe no coração e dá mais um grito de glória a Deus. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Não tem bala perdida, não tem Covid, não tem AIDS, não tem câncer. Ele de vez em quando, de quando em vez, prega. Porque o seu eleitorado está nas igrejas. Então, pregar para ele significa fazer campanha política. Aí, como ele não tem mais nada de Deus, nada em profundidade, nada de alma, porque o discurso, a pregação, a preleção, quando ela vem do coração, ela vai de encontro aos corações. Mas quando não se tem nada dentro, a comunicação fica sempre para fora. E aí você observa que o discurso, o sermão também é para fora. Já não é um sermão de relação do homem com Deus, com a divindade, mas é uma relação do homem com as coisas, com o ter, com o possuir. Aí o discurso fica do tipo: não deixe ninguém se colocar entre você e a promessa que Deus te fez. Coloca logo um inimigo humano como o primeiro obstáculo entre você e aquilo que Deus quer te dar. Não deixe que essa pessoa se coloque entre você e aquilo que Deus tem para você. Aí coloca Deus sujeito à intervenção de um terceiro que se coloca entre você e Deus no que diz respeito às coisas. A promessa que Deus te fez é aquilo que Deus supostamente colocou em seu coração. Ou seja, você tem um desejo por algo, segundo a pregação do Infeliciano. Se você tem vontade, desejo, inveja por algo que alguém tem, se você olha uma casa de alguém e deseja aquilo para você, isso Deus que te colocou, segundo ele, no seu coração. Então esse seu desejo, a partir do momento em que ganha essa imantação da vontade de Deus, aí você tem a legitimidade para invejar aquilo, acreditando que aquilo será seu. Porque Deus falou ao seu coração, não foi um sentimento seu. Olha o processo de anulação do eu. Eu senti, foi Deus que tocou. Eu quero, foi Deus que colocou em mim. Aí fica aquela coisa de que Deus desejou em mim. E isso está condicionado à minha fé. Eu desejei, foi Deus, segundo o discurso dele. Deus lhe prometeu, ninguém deve se colocar. Elimina essa pessoa da sua vida. Isso está intrínseco no discurso. E aí você vai atingir aquilo que você quis, mas que supostamente Deus colocou em você, que foi como se Deus tivesse falado a você. E isso que você desejou, que Deus colocou em você, é a promessa de Deus em relação a esse seu sonho, que pode ser um sentimento até de inveja, pela posse ou pelas posses de quem tem, mas é o desejo seu. E Deus passa a estar comprometido com isso. E, caso você não chegue lá, é porque você em algum momento deixou de crer. É a receita para você ter uma vida desperdiçada. A pregação poderia ser: não deixe que ninguém se coloque entre você e seu relacionamento com Deus. Estaria mais próximo da verdade. No entanto, não há quem possa se colocar entre você e sua relação com Deus, se a sua relação com Deus não está no campo da intervenção humana. É você e Deus, é um estado de conexão que passa por qualquer que seja a interferência de outros. A perseguição, teologicamente falando, ela nos aproxima de Deus no sentido relacional, que é a única coisa que importa. Se considerarmos que a palavra religião vem do latim, que significa religare. Religião tem só um propósito: levar à reconexão, a uma reaproximação, a um relacionamento. Aí, como estes não têm nada de relacionamento,
que transforme a vida deles de modo que eles possam reconectar-se com as pessoas, uma vez que eles estão reconectados com Deus, o discurso é: não deixe ninguém se colocar entre você e Deus. É um discurso vazio que alcança os corações voltados às riquezas daqui. Por isso que estes tais evangélicos adeptos a este discurso do Deus me prometeu algo que tem a ver com alguma coisa daqui, leva pessoas ao discurso golpista. Vamos tomar o poder, vamos resolver as questões do nosso conservadorismo na base da força, por meio da política, contradizendo o que Jesus disse no que diz respeito a o meu reino não ser desse mundo. Aí eu estava vendo que esse discurso do Deus tem para você aqui é o discurso de eu não tenho nada mais a ver com Deus. Deus não está mais em mim. E por Deus não estar em mim, a única coisa que eu posso falar a vocês é: Deus tem riquezas aqui. E as pessoas podem tentar impedir você de ter acesso. Esse discurso, ele traz no seu bojo a coisa fascista do inimigo humano a ser combatido. Aquele que é responsável pelos meus fracassos. Deus prometeu, mas existe alguém que está entre eu e a promessa de Deus, o inimigo a ser destruído, entre eu e Deus, no que diz respeito às coisas que Deus tem para mim, no sentido mais físico possível, que denuncia o amor deste tal pregador em relação a isso, que ele pega como promessa de Deus para os outros. Se algo de bom te aconteceu é Deus, se algo de ruim te aconteceu é o diabo. O discurso da isenção do indivíduo em relação à responsabilidade das consequências dos seus próprios atos é o discurso da transferência da responsabilidade, extremamente adoecedor, porque o indivíduo para de pensar sobre suas atitudes e passa a transferir os resultados dos seus fracassos a uma terceira pessoa. O discurso dele é: alguém está atrapalhando você. O discurso do sucesso deles é o discurso do fracasso, porque quando eles dizem não deixe nem nada e nem ninguém se colocar entre você e aquilo que Deus te prometeu, além de isentar você de qualquer ação no sentido de realizar os seus sonhos, além de colocar você num estado de inércia, como aquele que espera que alguém lhe dê, ainda coloca como único obstáculo coisas ou alguém que pode estar interferindo naquilo que você quer, como se aquilo que você quer estivesse condicionado à vontade de um terceiro. E como que se aquilo que você quer fosse uma promessa de Deus para você, como se Deus estivesse preocupado em realizar aquilo que você quer e que aquilo que você quer é a vontade dele para você. Então o pressuposto dos caras é: você deseja algo? Deus te prometeu. Se Deus te prometeu, você vai realizar. É questão de tempo. Você tem que esperar e combater aqueles que se colocam entre você e a promessa. Não é mais entre você e o teu Deus. Não é mais entre você e essa relação transcendente entre o homem e a divindade. Não, é a relação entre o homem e as coisas, e o Deus transcendente entra nesse processo como sendo aquele que vai realizar os teus caprichos, mas que não está realizando porque alguém se colocou entre você e os caprichos seus, com os quais Deus estaria supostamente comprometido. Esse é o discurso da ambição. Então por que você vai tomar vacina? Você não vai pegar Covid se Deus não quiser. Para quê? É o discurso do negacionismo, é o discurso do anti-ciência, é o discurso da anti-razão, é o discurso da anti-ação, é o discurso do anti-você, é o discurso da anulação, é o discurso da morte.